Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus aos irmãos, pastores. Estamos começando mais um podcast semanal das ministrações do culto de, respectivamente, terça-feira e quinta-feira, né? Como sempre a gente diz, o podcast não é o sermão, mas é apenas um material de apoio, de ajuda, né? O sermão vai surgir pelo estudo da palavra, o debruçar, a inspiração e o conhecimento da busca da vontade e da revelação de Deus. Então, espero de alguma maneira o podcast possa ajudar aos ministradores, né? Estamos na 43ª semana desse tema, nunca desista, prossiga, o tema geral, né? Terminamos agora, se Deus quiser, estamos próximos no mês de novembro. E dezembro já começamos um novo tema para o ano de 2026, já focando em 2026. Lembrando também aos irmãos que nós mudamos o estilo do podcast semanal. Esse podcast a gente faz uma explanação geral, comunicações, avisos e além da ministração de terça-feira. E no outro podcast, que é o de quinta-feira, nós só falamos o podcast, não falamos nenhum aviso. Isso é uma maneira de maximizar o máximo possível o podcast, para não ficar repetitivo. E os irmãos, quando estudarem, já sabem dessas características que nós estamos mencionando, certo? Essa aqui é a agenda da semana. A agenda da semana, dia 30. E o dia 2, dia 30, quem prega, que está aqui, é o pastor Cláudio. Adriana, por favor, confirme os pregadores. Conforme está aqui o pastor Cláudio, ele trabalha no terceiro turno, até onde eu sei. Não sei se ele continua, até onde eu sei ele é terceiro turno. Não sei que horário ele entra. Algumas empresas é 11 horas, então me impede ele pregar, não sei. Mas dei uma confirmada com a pastora Alcilene, esposa dele, se ele vai pregar. Aqui está o pastor Cláudio, a pastora Alcilene vai estar dirigindo e a pastora Alcilene vai estar realizando dízimos e ofertas. Isso na terça-feira. Na quinta-feira está aqui o ministrador, o pastor Moisés, o pastor Joelso faz a direção e o pastor Joelso faz os dízimos e ofertas. No primeiro culto, domingo pela manhã, a pastora Luciene estará à frente na EBFD, na abertura da devocional de 8 horas da manhã, e também estará realizando dízimos e ofertas. E à noite o culto, a pastora Adriane estará dirigindo e o pastor Bruno estará ministrando. Por favor, os que estão assistindo, que fazem parte da agenda, confirmem por obséquio, para a gente não ter surpresa. Adriana, por favor, confirme com eles esses detalhes daqueles que estarão dirigindo. Embaixo está o gráfico de presença, a média de presença por mês, né, cada mês, e esse mês de setembro, que estamos acabando amanhã. Se não me falha a memória, amanhã é o último dia de setembro, é isso mesmo, dia 30. A partir de quarta-feira já estaremos no dia 1º de outubro. Então, verifique a sua presença. Também nós mandamos, como sempre fazemos todas as semanas, a presença por ministério, cada pastor, tanto da EBFD como dos cultos, a média. Cada pastor consolidador pode assim acompanhar a evolução das presenças dos seus respectivos ministérios, né? A ideia é exatamente que haja e você verifique quem são os faltantes dessa programação. Como sempre falamos, a presença das pessoas quando vão ao culto, os líderes, né, não esqueçam de fazer a presença. Eu sei que muitos acabam esquecendo, vão e esquecem. Você, estou sempre lembrando, a participação é fundamental dentro da programação da igreja. Como também eu sempre digo, para que haja o crescimento da obra da sua vida, é preciso principalmente participar e trabalhar para o reino. Quem participa das atividades da igreja, do reino, e também
produz, ajuda, tem atuação, tem possibilidade de estar crescendo diante de Deus. A minha ausência e a não participação, isso vai esmorecendo a minha fé. Por isso, não esqueça desta realidade que a gente sempre está costumeiramente falando. Também queremos agradecer, acabamos o impacto do pastores Eric Roskelly, Manaim, Impacto Manaim. Eu estive lá, passei alguns momentos com eles lá, não ministrei, mas estive conversando com o pastor Eric e a pastora Roskelly longamente. Alguns nossos pastores estiveram lá. Eu acompanhei pelo vídeo aqui em São Paulo a chegada ontem, alguns pedaços. Maravilhoso, Deus abençoe. E agora chegou a hora de consolidar essas vidas para que elas continuem. Então, servindo, ou seja, nosso profundo agradecimento a todos, aos líderes, aos pastores, aos discipuladores, aos consolidadores, aos discípulos líderes, aqueles que apoiaram, estiveram participando lá de forma ativa. Deus abençoe a todos. Vamos agora trabalhar na consolidação. Aqui é o aviso que a DNI, o Ministério Infantil, está mencionando na igreja, né? Eu estou usando aqui para atrapalhar o foco. A programação do Ministério Infantil, que teremos a presença do pastor Jean Porto. Né? A igreja o convidou desde o ano passado, começo desse ano. Ele vai estar conosco no dia 17, no dia 18 e no dia 19. Né? O pastor de fora, um pastor que trabalha exclusivamente com o Ministério Infantil, é chamado pastor de crianças, de Ministério Infantil com crianças. Né? É muito limitado que fala criança. O Ministério Infantil tem muitas áreas e vertentes. E é uma oportunidade da gente aprender, aqueles que amam o Ministério Infantil, os pais também, de crescerem. E teremos programações diferenciadas durante esses 3 dias, né? No dia 17 teremos a escola de discipuladores de crianças, que estará ensinando como discipular criança. É um ministério desafiador, importante para a igreja, sobrevivência, né? A médio, não longo prazo, mas a médio prazo. O futuro da igreja depende da formação das nossas crianças, né? E aqui é uma programação que precisa ter inscrições. Então você que quer aprender, que tem vontade de aprender, procure. Tem pessoas lá na frente da igreja, se não me falha a memória, é Luciene, e tem outros lá também, estão fazendo a inscrição. Não fique de fora, invista, queira ajudar esse ministério tão importante dentro da igreja. Seu filho, os nossos filhos estiveram ou estão lá, ou estarão lá. Então é importante. Dia 17, então, escola de discipuladores de crianças. Ele vai estar ensinando, ministrando, investimento de R$60. Indique as bases que tem os seus respectivos ministérios que gostam de mandar e trabalham com criança. Eu vi na pastora Vasqueli algumas pessoas trabalhando. É a oportunidade de você ensinar e aprender novas atividades. No dia 18, dia 17, sexta-feira, dia 18, será o dia das crianças, né? O pastor Jean Porto estará ali participando de uma atividade especial com diversão, ensinamento da palavra, as atividades, voltadas às crianças, alusivas às crianças. E essa é livre, todas as crianças da nossa igreja, as bases, estão convidadas a estar conosco, né? E no domingo à noite ele vai estar ministrando à noite, na ministração da noite, né? Seminário de autoridade geracional, pela manhã, né? E à noite ele vai estar ministrando também. Pela manhã, no horário da BFD, será voltado para a ministração do seminário de autoridade geracional, muito importante aos pais, na criação, na formação, na educação dos seus filhos, como deve, qual a maneira correta. Acredito que ele vai mencionar também as influências malignas sobre as nossas crianças e os nossos amigos. O diabo tem trabalhado muito nessa parte de formar novos homens e mulheres de Deus, líderes, pastores, homens e mulheres voltados à obra, que cresçam, né, desenvolvam-se. Acredito que será esse assunto. E à noite ele vai estar pregando também.
Pelo menos nesses 3 dias teremos uma programação especial. Estamos convidando a você, pastor, pastora, pai, mãe, filho, a se fazer presente, a não perder essa atividade. Esse privilégio que estaremos lá nesses 3 dias, 17, 18 e 19. No dia 12, começamos a classe de discípulos de profetas. Nova classe, temos alguns alunos, e você, não só para formar pastores, mas para formar líderes. É um ano estudando comigo, é uma base, acredito, importante, no horário domingo pela manhã, às 8h30, no horário divide a MFD, né, até às 19, até de 8h30 a 9h30, 1 hora. Às vezes fica um pouquinho mais, demora mais um bocadinho. Então vamos começar no dia 12 de 10, nesse domingo que vem, não, no outro, e termina de 25 e terminamos em setembro de 2026, um ano praticamente. Estarão comigo, e você que quer participar, indicado aí pelo seu pastor, pastorou, você que tem chamado, eu coloquei aí um link, um QR Code, tem um link embaixo, você entrar e preencher a ficha. É importante os pastores, consolidadores, passarem para os seus respectivos discípulos esse trabalho. Então se inscreva, você que tem desejo de aprender mais sobre o ministério do Senhor e da palavra de Deus. Também estudamos muitas áreas lá. E aqui estão as nossas atividades principais, eu vou mencioná-las agora, como eu falei, depois eu vou mencioná-las. Dia 10 temos o Nefão dos pastores, se sabe que vem no outro. Dia 11, dia do mês, da pastor Marco de Márcia, Ministério de Líderes, espero que dê uma posição. Dia 17 a 19, programação especial das crianças, que eu mencionei agora há pouco. Dia 24 teremos reunião ministerial agora de outubro, só falando de outubro, né? 24, a nossa reunião ordinária. Dia 25, que está pegando uma programação das mulheres, mas acho que vai mudar essa programação aqui, depois eu vou ver com elas. Dia 27 ao dia 27 de outubro a dia 2 de novembro, teremos dia da Semana da Santa Convocação e Santa Consagração. Dia 31 de outubro ao dia 2 de novembro, teremos o Ipacamp, né? O acampamento de jovens. A igreja está na frente, a comissão está na frente dessa programação. Dia 7, o Nefão. E dia 8 de 11, o nosso segundo encontro de Nefes 2024, que está errado, é 2025. Né? Tivemos um no começo do ano e agora vamos ter outro no final do ano. Esteja preparado, os ministérios, para contar as vidas ganhas para Jesus. Amém? Muito bem, o nosso tema: nunca desista, prossiga, conservando a sua fé em Deus. Esse é o tema que nós estamos usando nesses últimos meses desse ano, né? E o nosso tema principal: nada desse mundo é maior do que Deus tem reservado, guardado para aqueles que servem, né? Nada é comparado, nada nesse mundo. Nós passamos tantos momentos difíceis, provações, lutas, dificuldades. Entretanto, todavia, nada disso, e também temos objetivos seculares, nada disso é comparado ao que Deus tem reservado para aqueles que aguardam e esperam no Senhor. Essas palavras finais têm sido uma palavra de encorajamento, de ânimo, de promessa divina, promessa espiritual do Senhor sobre a nossa vida. O texto de Tiago, a segunda palavra também vai ser mais ou menos voltando nesse tema. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Se o pregador ou a pregadora que vai ministrar a palavra quiser ler mais versículos, fica a seu critério. Eu botei apenas o capítulo 1, versículo 12. Se quiser ler do 9 e adiantar um pouquinho mais, aí eu deixo com os irmãos. Diz o texto sagrado: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, a provação, a luta, né? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, na qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra,
Veja que eu vou falar só de tópicos, direcionamentos. E o pregador ou pregadora precisa aí debruçar, né? Pode usar o que tá, alguma coisa que está aqui dentro do podcast? Pode, fique à vontade, essa é a ideia. Mas o podcast não é o sermão. São direcionamentos para que você não perca a orientação e a direção das ministrações. Tiago, nesse texto, né, diz que é feliz o homem, a mulher, ou quem aprende a perseverar nos dias difíceis, nos dias de provações, de lutas e dificuldades. Não obstante, somos nós mesmos, podemos contar as dificuldades e lutas que passamos. E Tiago afirma que o homem é feliz. Eu sei que o evangelho moderno, incluso com uma série de conceitos, né? Ideias humanas diabólicas, esse evangelho não é verdadeiro para eles, né? Eles acham que, aliás, algumas igrejas ensinam que provações e dificuldades têm origem do pecado. Com certeza, a meia-verdade nessa expressão, algumas consequências têm origem nos nossos erros e no nosso pecado, mas nem todas as provações têm origem. E Tiago, claro, já descarta categoricamente, né, na própria expressão literária do texto mencionado, que existem provações que são benéficas. Aliás, é o que Tiago está falando. Então, o pregador, quando estiver elaborando o seu sermão, cuidado com esses deslizes, essas afirmações do senso comum de internet que não tem abalizamento bíblico e teológico. Tiago, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá benesses, a expressão é essa, espirituais, reconhecimento divino, firmeza, estabilidade, né? E o texto também disse que é feliz o homem que persevera nas provações e é aprovado, ou ela é aprovada por Deus, recebendo, vou botar entre aspas, em troca, a coroa da vida prometida apenas para aqueles que permanecem, como diz o texto, fiel até o fim. Também este é um versículo que tem um significado, que significa que a verdadeira felicidade não está na ausência, como alguns querem ensinar o evangelho, de lutas e dificuldades e provações. O verdadeiro evangelho, a verdadeira felicidade não está na ausência, ao contrário, na existência. O verdadeiro evangelho faz parte desses momentos difíceis, mas na fidelidade a Deus, durante os testes da vida, as lutas, as dificuldades que surgem em nossa vida e que servem para provar, estabilizar a nossa fé e construir uma vida de resistência, perseverança e resiliência diante do Senhor. A coroa da vida, o texto menciona, é uma recompensa, entre aspas, futura e plena, um símbolo de vitória da vida eterna que Deus reserva para aqueles que são verdadeiramente seus filhos e que passam por esses dias de forma incólume, sem sair da presença do Senhor. A vida cristã também não é isenta, e o texto claro menciona isso, e Tiago fala isso, desses momentos de tribulação e dificuldade, tribulações e dificuldades. Pelo contrário, a perseverança é relevante e deve fazer parte da vida do crente verdadeiro que serve o Senhor. Os momentos duros na nossa vida não só destrói a nossa vida, nosso viver, nosso relacionamento que acaba acontecendo com a vida de alguns, mas constrói a nossa verdadeira vida com Deus. Tiago também nos incentiva a manter-se fiel, firme, mesmo
em situações de tribulação, de lutas, entendendo que essas experiências, por mais desagradáveis que são, mas elas no fundo servem para o nosso crescimento, amadurecimento e desenvolvimento do caráter de uma vida reta com Deus. Tiago também menciona, estou dando algumas explicações para você, viu, pregador? E aí você vai montar o seu sermão, né? Ao suportar esses dias difíceis, essas aprovações com fé e resistência, o crente salvo verdadeiro acaba ou vai automaticamente, vamos assim dizer, sendo aprovado no verdadeiro evangelho e na vida com Deus. Esta aprovação também é o que nos torna, entre aspas, digno da coroa da vida, porque não somos dignos de nada. Também é uma expressão, uma metáfora usada por Tiago que representa nossa recompensa final e a vida abundante que Deus tem mencionado na sua palavra para o homem e para a mulher que anda e ama e anda e luta para andar na presença do Senhor. Essa coroa apresentada no texto não é apenas um objeto de cunho material humano, mas uma recompensa espiritual que é a vida eterna, que vai além da nossa compreensão das benesses que esse mundo pode nos oferecer e nos dar. Nada é comparado a esta coroa que o Senhor tem reservado para aqueles que andam em sua presença. Possivelmente uma referência, aí aqui é uma questão mais, e Paulo usava muitos romanos, a coroa, estou apenas mencionando, né? As coroas e os louros que eram oferecidos àqueles atletas em destaque que eram vencedores, e uma forma de reconhecer e era colocar aquela coroa, louros, né? Como reconhecimento da sua vitória, da sua luta, da sua dificuldade e da sua permanência a chegar até o fim. Com certeza receberemos essa coroa, conforme a descrição de Tiago, se permanecermos fiel ao Senhor durante a nossa vida. Por isso, para os cristãos, a coroa da vida representa a plenitude da vida eterna. A maior de todas as bênçãos que o Senhor pode dar à vida de um homem é a glória que um dia virá com a presença do Senhor permanente em nossa vida, em nossas vidas. A maior de todas as bênçãos, nada é comparado à coroa que o Senhor tem reservado, como diz a própria palavra do seu Tiago. E aí, o pregador, há muitas expressões sobre a coroa da vida no livro de Apocalipse, nos evangelhos, nas cartas paulinas. O pregador aqui precisa ir ao fundo, né? Tiago nos ajuda a permanecermos firmes, nos ensina, né? A permanecer, nos motiva a permanecermos firmes diante do Senhor e nunca desistirmos, virarmos as costas como muitos estão virando diante dessas lutas e dificuldades que temos passamos e passaremos nessa vida. Ao mesmo tempo, Tiago, o apóstolo, né, descreve que, como nós mencionamos, existe uma recompensa gloriosa em Cristo Jesus para os homens e mulheres que aprenderem a permanecer firme diante do seu, como texto que já lemos, bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido, né? Aqueles que guardam e o amam e guardam a sua palavra. Lute, eu botei aqui no final, resista, nunca desista. Mas talvez a pergunta, ou das muitas perguntas, aí o pregador, se você quiser ir por outro caminho, vai. Eu estou mostrando aqui um caminho, não existe só esse caminho, tem outros caminhos que você pode andar. Eu deixo livre, estou lhe mostrando um, sem fugir do desenvolvimento e do tema e do texto bíblico,
né? Conforme foi descrito. Talvez daqui a pergunta: como resistir esses dias, né, difíceis? Como ser aprovado diante do Senhor, diante de momentos tão delicados? E aí o pregador pode fazer uma série de menções, de situações, de problemas, de dificuldades que muitos estão passando, nós estamos passando, e que muitas vezes incitam o pensamento equivocado de desistir e sair da presença. Como é que eu posso fazer para continuar resistindo e ser aprovado pelo Senhor? Eu dou aqui 5 tópicos, como eu sempre faço. Primeiro, seja mais forte. Eu vou dizer aqui: sejamos mais fortes e valentes nesses dias. É notório aos irmãos que estão me ouvindo que a maioria daqueles que andam com o Senhor, qualquer coisinha é razão e motivo para sair da presença do Senhor, para esfriarem. Se eu quero ser aprovado, se eu quero aprender a ser resistente, eu preciso ser mais forte e valente nesses dias. E se eu não for forte e me fizer de forte e valente, eu não vou conseguir resistir. Então, primeiro, sejamos mais fortes e valentes. Segundo, paremos de nos maldizer desse sentimento que muitos de nós temos. Tem alguns que me mandam o WhatsApp, é uma autocomiseração, é uma reclamação. A gente quer fazer para mim, mas acho que não é para mim, é para Deus. De estarem passando, às vezes, por situações difíceis que nós mesmos acabamos construindo pelas nossas decisões e escolhas. Mas se eu quero ser mais resistente, ser aprovado, eu preciso tirar esse sentimento de autocomiseração que permeia, né, de se maldizer, aquele personagem do Daniel: ó vida, tudo de errado acontece na minha vida. Não é tudo de errado, irmãos, é bíblico. Faz parte ao nosso amadurecimento, faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa vida com Deus, passar por momentos difíceis. Mesmo que eu não goste, eu não sou um automasoquista, eu não gosto de ficar sofrendo, ninguém gosta. Mas esses momentos difíceis da nossa vida, eles surgem, eles aparecem. E eu preciso aprender a resistir mais. Como eu posso resistir mais, pastor? Tirando esse pensamento de autocomiseração, né? Terceiro, se eu quero aprender a resistir mais, deixamos de buscar e arranjar culpados ou responsáveis pela nossa situação. Muitas vezes eu pensar numa solução: pastor, estou passando um momento difícil na minha vida. Não, eu não penso na solução. Como sair, né? O que foi que eu fiz de errado? O que eu posso fazer de certo? Como eu posso sair dessa situação? Não, a maioria não. O culpado é o pastor, o culpado é Deus, o culpado é a igreja, o culpado é meu líder, o culpado é minha mãe, o culpado é minha ex-esposa, meu esposo, meus filhos, o culpado foi o meu líder que não me orientou. Não, pare de arranjar culpado, assuma a responsabilidade. Eu lhe dou até um conselho: procure diante de Deus soluções e caminhos para sair e vencer a situação difícil. Como é que a palavra nos ensina, né, pregador? Não veio tentação sobre nós que não seja sobre-humana, e conjuntamente com ela o Senhor já enviou o escape. Paulo falando a Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ou é capítulo 13, versículo 10, é um desses dois. Então, para você ser mais resistente e aprovado, deixe de arranjar culpados, né? E procure soluções para sair dessa situação. Quarto, se eu quero ser mais resistente ou eu quero ser aprovado por Deus, acredite, nós somos mais fortes do que nós achamos ou acreditamos que somos até hoje. Nós temos acreditado até hoje. Eu acredito piamente que você, e aí pregador, né, começa a mostrar expressões que quiser ler da Josué capítulo 1, ser forte, corajoso, né? Se eu quero ser aprovado, enfrentar e passar pelo dia difícil, eu preciso acreditar que eu sou mais forte do que eu tenho sido, que eu sou mais resistente, que eu sou mais resiliente, que eu não desisto fácil,
que eu posso continuar caminhando mesmo sabendo que os momentos são difíceis. Quinto, se eu quero ser aprovado e ser mais resistente, por mais difícil que seja o momento, a situação, o problema que eu esteja enfrentando, acredite, o Senhor nos recompensará depois da provação. Nós não passamos por momentos difíceis, por mais duros que eles sejam, sem depois reconhecermos que esses momentos trarão à nossa vida muitas condições melhores do que nós. Seremos mais resistentes, seremos mais preparados, seremos mais resilientes, teremos mais experiência, a nossa fé será mais acrescentada. Bom, eu deixo como pregador as meditações do texto. Por isso, no final, preciso ser mais forte do que tenho sido até hoje, até o momento, e preciso me condicionar, me preparar, me qualificar mais diante do Senhor. Como falamos várias vezes, há recompensas, entre aspas, especiais